Eu acho também que esse é um goleado histórico. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho que é lance para expulsão, mas esse muito menos. Menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, mas não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando dava igualdade do Mérito, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Mesmo com a superioridade do Flamengo, como você falou em relação ao primeiro tempo, se o Ryan estivesse na partida de hoje, você acha que seria um plus diferente? Eu acho que poderia aproveitar melhor a oportunidade. E se você já planeja, né, num substituto para o Ryan, seja no time ou uma chegada de um jogador, como seria esse substituto para o Ryan? Obviamente que, se a gente vai falando do Ryan, que o Ryan, tudo bem que ele ainda não confirmou a saída, mas a gente tem que pensar para frente agora. Obviamente que se o Ryan tivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo, porque ele era o grande destaque do nosso time ano passado e começou a temporada sendo o grande destaque do time. Então ele, nesse momento, ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, ou enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar o outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. Boa noite, Diniz. Aqui, Brian Lucas. Eu queria perguntar até que ponto o tabu que existe hoje entre Vasco e Flamengo atrapalha o elenco. Até que ponto isso mexe na cabeça do time. Porque no primeiro tempo a gente viu o time um pouco nervoso, com dificuldade de fazer o que você pede, de sair jogando, tocando bola. A gente viu muito o lançamento para o PH. E até falando um pouco do último jogo, que foi 1-1, que o Vasco teve até chance de ganhar, eu perguntei para o próprio Ryan na zona mista se faltou um pouco acreditar um pouco mais, que se insistisse ali, acreditasse, o Vasco conseguiria vencer o Flamengo naquela partida. Então eu queria entender até que ponto esse tabu que existe desde 2023, o Vasco sem ganhar o Flamengo, atrapalha o elenco e o time na partida. Eu não acho que o tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo, a gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes, e uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, ou chutou para frente sem direcionamento. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva, tanto na marcação quanto com a bola. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Queria a opinião de você sobre uma situação de jogo. Você acabou de falar do chutão do Rossi, proporcionado pela sua marcação, né, que é alta, acaba preenchendo bastante o campo adversário de jogadores do Vasco, e aí proporciona esse chutão. Isso acontece em vários jogos, para você que joga sob linha, né, na estrutura de zaga, e sob pressão na parte frontal ali, na marcação. Porém, quando esse chutão sai, eu sinto falta de um jogador com alta estatura para ganhar essa primeira bola. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você usa a mesma estrutura para o setor ofensivo. Quando o Flamengo adianta as linhas, você está sob pressão, você
tem ali um passe horizontal que é praticamente fatal, aconteceu contra o Maricá, aconteceu também contra o Flamengo, vários erros de passes horizontais, mas quando você vai verticalizar, essa disputa é feita pelo GB, que tem alta estatura. Por que você considera o GB importante para essa primeira bola, essa disputa de primeira bola quando você está pressionado, mas quando você pressiona não tem um mesmo jogador de estatura no campo defensivo para tentar ganhar essa mesma primeira bola que você disputa no campo ofensivo? Obrigado. Eu não vi a gente perder a primeira bola quase. E os chutões do Rossi também, a maioria foi sem direção. Eu acho que não tem muito fundamento a pergunta, sinceramente. Vai para a próxima. Diniz, boa noite, tudo bom? No dia 8 de novembro, após uma derrota para o Juventude em São Januário, você fala em coletiva que o Vasco está aprendendo ainda a ser um time grande. Hoje o Vasco joga um jogo grande contra o Flamengo e perde. A pergunta que eu faço para você é, o que faltou hoje para o Vasco jogar como um time grande dentro do Maracanã? Boa noite. Eu acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande, principalmente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode você pode ter certeza que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco. A igualdade numérica, 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vão ter outros clássicos. A gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo. Se não for agora no estadual, vai ser no Brasileiro, em outras competições. E a gente vai, nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Diniz, boa noite. Amadeu, do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mesmo perdendo, o Vasco não conseguiu empurrar o jogo para o campo ofensivo. Faltou capacidade de retenção no ataque ou de circulação qualificada? Eu acho que faltou mais circulação. Eu acho que às vezes que a gente conseguiu... O maior erro nosso foi jogar fora das nossas características hoje. Por incrível que pareça, no segundo tempo, com um jogador a menos, que é uma coisa que eu achava que era a nossa chance, era poder se aproximar e ganhar no campo do Flamengo de maneira paulatina, para chegar com mais gente no ataque, para poder terminar a jogada e estar com o time bem posicionado no ataque. Às vezes que a gente fez isso no primeiro tempo, a gente conseguiu. As chances que a gente teve foi dessa forma. Obviamente que teve um lance também, que vocês sabem, que também teve uma contundência muito grande para marcar o impedimento. A bola na trave, que se entra, seria gol. Mas a gente não estava, o Flamengo não estava oferecendo tanta bola nas costas hoje. Mas a gente, em circulação, quando a gente se predispôs a jogar com um pouco mais de velocidade, circulando a bola de um lado para o outro, a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás e criar boas situações. Não foram muitas. No primeiro tempo teve duas, principalmente aquela do GB. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco, de fato, foi muito abaixo. Você, mais uma vez, demorou para voltar. Imagino que tenha tentado resolver na conversa. Voltou com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Mas o time, por mais que você tenha dito que achou uma postura diferente, o Flamengo continuou superior ao Vasco a partida mesmo antes da expulsão. No lance da expulsão, concordamos que foi precipitado, ok, mas com um jogador a mais, mesmo com um jogador a menos, no caso do Vasco, você não fez nenhuma alteração que não fosse a entrada do Hugo Moura. E o Vasco, mesmo com 0-0, demorou para tomar o gol. A impressão de todo mundo que estava no Maracanã era que o gol ia sair a qualquer momento, e o Vasco se defendendo, e pareceu que o Vasco esperou tomar o gol para fazer alguma alteração. O que passou na sua cabeça nesse momento, da expulsão até o Vasco tomar o gol? Você achou que aquele time, naquela circunstância, tomando aquela pressão, poderia empatar? Bom, eu vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que não foi isso que você está falando. Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0. E não acho que a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol. Era uma mexida que eu já ia fazer, que estava esperando a parada técnica.
E eu mantive a estrutura, porque se a gente fosse subir com jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então ficou um placar de 1-0. A estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol de empate. Era essa a estratégia. Contra as substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente já está discutindo outro tipo de discussão aqui. Então a gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. A gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Teve um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. Boa noite, Fábio Torres, JJ Esportes. No primeiro tempo, principalmente, né, o PH estava jogando muito adiantado e muito sozinho por aquele lado, em que o Flamengo tinha um jogador jovem, né, um lateral esquerdo jovem e improvisado. Talvez não tenha faltado mais um jogo associativo ali, outro jogador ao lado dele para tentar fazer um 2 contra 1, uma ultrapassagem ali para machucar mais o Flamengo por aquele lado? Pode ser que sim. Eu não discordo da tua análise, mas de maneira geral, o Paulo Henrique, quando ele fica isolado, é uma estratégia que a gente tem e quase sempre ele leva vantagem. Estava um jogador jovem do Flamengo, independente do jogador que marca o PH num para um, o normal é ele levar vantagem a maioria dos lances, quando a gente coloca ele numa situação como essa. Então hoje não conseguiu muito, também não foram tantas bolas assim que ele teve chance de duelar um para um. Mas esse tipo de inversão para ele, a gente tem muita confiança quando ele pega numa situação de 1 para 1. Às vezes o Ryan ficava lá aberto em vez do PH. E infelizmente hoje também não funcionou muito. Mas eu concordo que podia ter um pouco mais de jogo associativo daquele lado lá. Boa noite, Diniz. Alexandre Menescal, da Rádio Conexão Total. Eu queria perguntar o que o Vasco precisa melhorar para a próxima partida, que já é contra o Boa Vista. Vendo que hoje o Vasco só deu um chute no jogo, né? Queria perguntar se falta alguma conexão do meio para frente ou alguma análise que você possa fazer sobre isso. Hoje faltou bastante coisa, a gente está discutindo até agora todas as perguntas que foram feitas, a maioria delas com pertinência. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, que a gente pressionou mal, a gente não marcou também muito bem em linha média baixa, né? E a gente teve um jogo em alguns momentos muito lento, com pouca imposição para chegar no ataque de maneira mais contundente. Então, no primeiro tempo a gente tem que melhorar quase tudo. No segundo tempo, infelizmente, teve a expulsão e aí condiciona muito o resultado do jogo e até do que aconteceu na partida. Mas, repito, os minutos iniciais do jogo, a partida, ela se mostrava, no meu olhar, uma partida bem diferente, porque a gente fez muita correção no intervalo e o time ia pressionar mais rápido. Como começou a pressionar mais rápido, a gente estava com mais posse. Provavelmente aqueles 5 minutos a gente teve mais posse que o Flamengo, a gente estava conseguindo ser mais vertical, com um pouquinho mais de aceleração, mas o jogo depois da expulsão ele ficou condicionado de uma outra maneira. Olá, Diniz, Danilo do Expresso 923, boa noite. Em relação a esse tabu que o colega perguntou, são 3 anos sem vencer o Flamengo, e o torcedor já se sente meio coadjuvante no clássico. E o primeiro tempo em que só teve um chute, 2 com impedimento mal marcado, faltou um pouco de ambição, mesmo com dificuldades técnicas ou táticas, faltou ambição. E uma segunda pergunta, se me permite, a entrada do Saldívia foi para tentar ter uma construção melhor saindo lá de trás? Obrigado. Não, o Cuesta pediu para sair, estava sentindo dor e ele pediu para sair, então não foi tática a substituição, foi uma necessidade. E eu acho que faltou, eu concordo com você, eu acho que o que foi pior no jogo do Vasco hoje foi uma questão, primeiro tempo, uma questão de comportamento. A gente tinha tudo para jogar muito melhor, marcar muito melhor e jogar muito melhor. Então foi uma coisa de comportamento e a gente tem que ser criticado por isso. E é uma coisa que a gente não pode
ter o comportamento que a gente teve no primeiro tempo. Porque aí condiciona tudo, você fica numa situação de que não é o jeito que eu quero que o Vasco jogue, não é o jeito que o Vasco tem que jogar. Então é uma coisa que a gente precisa aprender e aprender rápido. E não pode repetir esse tipo de comportamento. Não é uma coisa que tem a ver com nada do que a gente quer para o Vasco. Boa noite, Diniz, Bruno Murito do GE. Eu queria te perguntar como foram esses últimos dias aí que a saída do Ryan se encaminhou, né? Se você tentou, últimas conversas ali, você agora falou que a venda poderia ser por um valor maior, né, dos 35 milhões de euros, que é o que está sendo encaminhado aí. Se você tentou convencer o jogador, se ele que pediu para não jogar hoje mesmo, ou foi uma decisão da direção. E também comentar já a possível chegada aí do Inestrosa, que acertou com o Vasco, e como você enxerga ele nesse time. Obrigado. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. Eu acho que os valores poderiam ser maiores. Tudo que eu podia fazer para o Ryan ficar, eu fiz. Talvez se eu fosse ter até um pouco de arrependimento de não ter feito mais o ano passado, porque essa situação do Ryan era uma situação para mim muito clara. Acho que ele ia avançar muito na carreira dele. E uma coisa já podia ter conversado. Vai acontecer isso, ele não pode sair, não deve sair. Eu acho que é um risco que ele corre de sair agora. Aqui eu acho que esportivamente, eu sou muito convicto, por mais que ele possa ir bem lá, a decisão mais acertada, isso não vai mudar o que eu penso. A decisão mais acertada do Ryan era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto. Porque do jeito que ele terminou, e principalmente do jeito que ele começou a temporada, que ele voltou nos treinamentos, e o primeiro jogo contra o Maricá, uma amostra da maneira como ele voltou, ele tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco e contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. Porque a gente perde muito cedo os jogadores. A gente torce agora que, se confirmar de fato a ida, que ele consiga se sentir à vontade no time que ele está indo, e consiga se tornar o jogador que o potencial dele existe para se tornar, que é de ser uma estrela internacional. O Ryan é um jogador, para mim, muito diferente, e reposição quase impossível no mesmo nível. Ele tem um espaço de crescimento gigante, o Ryan. Isso para mim é muito claro. Ele faz tudo bem, e o que estava acontecendo aqui, ele foi gostando, como se fosse, ele foi percebendo o potencial e foi gostando daquilo que ele foi se reconhecendo. Um jogador muito diferente. Então, uma pena que ele saiu. Você fez uma outra pergunta, né? O Inestrosa é um jogador com as características um pouco parecidas com a do próprio Andrés Gomes, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que esteve aqui na base do Palmeiras durante 2 anos, e o ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que acabou caindo na chave do Inter e do Bahia, e na janela do meio do ano a gente já tinha tentado o Inestrosa. Então, um jogador que eu acho que tem tudo para vir e nos ajudar. Diniz, Gustavo Ribeiro do canal Colina